Platão foi um filósofo grego que viveu entre os anos 428 a.C. até 347 a.C. Ele foi um seguidor de Sócrates e ele fundou uma escola em Atenas chamada Academia. Ele também é considerado o primeiro filósofo sistemático do pensamento ocidental. E ele criou uma alegoria da caverna para explicar as etapas da educação de um filósofo. Bom, ele dizia que todo mundo nasce acorrentado numa caverna e lá a gente só pode olhar para uma parede onde são projetadas sombras e o que pensam que é a realidade. Só que se algum indivíduo conseguir sair de lá, ele vai ver que na verdade as sombras elas são marionetes projetadas para pensarem que é a realidade. E ele também vai conseguir ver a luz do dia e o sol. Só que se ele voltar lá, os outros vão dar como louco, mas o trabalho do filósofo é mudar a opinião dessas pessoas para elas perceberem que aquela não é a realidade, e sim apenas sombras. E são representados nessa alegoria da caverna a aparência sensível das coisas, que são as sombras, as próprias coisas sensíveis, que são as marionetes, a realidade das ideias, que significaria o exterior da caverna, quando você sai, você vê o que realmente são as ideias, e o sol como a ideia do bem, o sol, a luz do dia e tudo mais. E para ele, então, esse muro da caverna, ele dividia o mundo sensível do mundo inteligível. O mundo sensível, ele é percebido pelos sentidos, é o local da multiplicidade, do movimento, ele é ilusório. Pura sombra do verdadeiro mundo, como a sombra das marionetes. E o mundo inteligível é alcançado pela dialética ascendente, que fará a alma elevar-se das coisas múltiplas e mutáveis às ideias unas e imutáveis. Então, para ele, o mundo se dividia no mundo sensível e no mundo inteligível. Recentemente foi lançado um jogo para smartphones chamado Pokémon GO. O primeiro lançamento foi em julho de 2016 em alguns países. Aqui no Brasil, o aplicativo chegou no dia 3 de agosto. Primeiramente, para quem não sabe o que é um Pokémon, um exemplo bem conhecido e prático é o Pikachu. O objetivo do Pokémon GO é caçar e capturar Pokémons. Esse jogo funciona com o auxílio do GPS, assim, o jogador interage com um mapa semelhante ao do Google Maps. O jogador se localiza e procura Pokémons por meio desse mapa. À medida que ele se desloca no mundo real, o personagem o acompanha no jogo. Quando um Pokémon se aproxima, o aplicativo faz o celular vibrar para avisar o usuário. É possível visualizar Pokémon no mundo 3D virtual ou no ambiente que se parece muito com o mundo real usando a câmera do smartphone. Para capturar Pokémon, é preciso de uma Pokébola. Existem vários ginásios e Pokéstops espalhados pela cidade. Os ginásios só ficam disponíveis a partir do momento em que se alcança o nível 5 do jogo. Eles são lugares onde ocorrem batalhas entre os Pokémons de jogadores diferentes. Os Pokéstops são pontos onde é possível coletar itens diversos e Pokébolas. Geralmente esses locais são lugares muito conhecidos da cidade. Um detalhe importante é que esse jogo precisa de internet para ser jogado. O Pokémon mistura o mundo real e o mundo virtual. Algumas pesquisas com 3 grupos de 5 pessoas. Dessas primeiras 5 pessoas que saem, 2 não saem especificamente para jogar e 3 saem especificamente para jogar. Dentre outras 5 pessoas, uma seguia pela realidade, uma seguia pelo mapa do jogo e 3 seguiam pelos 2. Entre 5 pessoas que saem, quando vão sair para fazer alguma coisa, não especificamente para jogar. Quando sai para fazer outra coisa, não joga. E 4, quando saem para fazer outra coisa, como por exemplo caminhar no parque, ir andar no centro, alguma coisa assim, saem para jogar. Começam a jogar. Não saíram especificamente para isso, mas acabam jogando. Pokémon GO com a dialética platônica, podemos observar que o jogo mistura as duas realidades.
a nossa realidade com a realidade virtual do jogo. Por exemplo, ele utiliza os mapas do território brasileiro na realidade do jogo. E também, quando conseguimos capturar um Pokémon, podemos tirar uma foto dele através da realidade do jogo, onde supostamente o Pokémon está na nossa realidade. Tudo isso cria uma grande ilusão para nós, nos afastando cada vez mais da nossa realidade mesmo. E em decorrência disso, acontecem tantos assaltos e acidentes desde que esse jogo foi lançado, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Relacionando agora esse jogo com o mito da caverna, podemos dizer que as sombras são os próprios Pokémons que caçamos. As marionetes, que são as próprias coisas sensíveis, como os animais e plantas, elas podem ser, em sua maioria, os pontos turísticos das nossas realidades ampliados para a realidade virtual do jogo. O exterior do jogo, obviamente, é o mundo real. E o Sol, que no mito da caverna é a suprema ideia do bem, onde as pessoas querem fugir daquelas correntes onde estão algemadas e descobrir o que tem no exterior da caverna, o que tem através daquele sol. No Pokémon GO é quase a mesma coisa. Eles querem fugir da nossa realidade e para a realidade virtual do jogo. Mas claro, não são todos. Assim como no mito da caverna, os filósofos que conseguem se soltar e fugir para o exterior da caverna, descobrir então tudo que tem lá, toda a verdade, quando voltam, os seus amigos que estavam presos ainda o julgam louco, acham que aquilo que ele está falando é absurdo, que é mentira, ou não querem saber qual é realmente a verdade. Assim como no Pokémon GO, algumas pessoas não querem saber como é aquela realidade virtual, porque acham loucura o que as pessoas fazem para poder caçar esses bichinhos. Colocar em risco muitas vezes a sua própria vida, para eles é algo totalmente sem sentido. E a relação de Platão com Pokémon GO, então é isso, é a fuga dos mundos.